E aí, tudo bom, meus queridos? Vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Evangelismo e Missiologia no módulo 2. Estou muito contente, muito feliz de estar aqui com vocês. Nós já trabalhamos um pouco na nossa primeira aula e vamos trabalhar agora mais um pouco. Espero que tenha sido de grande relevância para vocês a nossa primeira aula. Espero que tenha sido uma bênção. Mas vamos começar, vou pedir para vocês pegarem a Bíblia Sagrada e abram no livro de Provérbios, Provérbios de número 24, Provérbios 24, no verso de número 11, falando sobre evangelismo. Vocês vão perceber que tanto a missiologia como o evangelismo, eles se casam. Particularmente nas minhas aulas, eu caso muito a missiologia com o evangelismo, tá? O conhecer o que é a etimologia, a origem, e o praticar, e por que praticar a prática, ir à prática do evangelismo. Provérbios 24, verso 11 diz: se puderes, salva os condenados à morte, ajuda os que são levados para o suplício. Se puderes, salva os condenados à morte, ajuda os que são levados para o suplício. Eu consigo pensar com vocês que o verdadeiro evangelismo ele tem que brotar de uma maneira espontânea. É a marca de um coração que foi transformado. Quem foi transformado almeja por ser um instrumento para a transformação de outras vidas também, certo? Vamos lá? Diz assim, meus queridos, na nossa primeira, eu gostaria que vocês acompanhassem os slides aí, gostaria muito que vocês acompanhassem os slides. A nossa segunda aula tem por título Estudo da História de Missões. Estudo da História de Missões. Tá bom? Evangelismo e missiologia. Missiologia, uma compreensão acadêmica. Missiologia, a ciência que tem por objetivo o estudo do cumprimento da grande comissão. Mateus 28, último capítulo de Marcos, Mateus 28 e último capítulo de Marcos, a grande comissão. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os, já Mateus diz, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os, certo? Uma ideia casa com outra, tá? Um evangelho acaba encaixando no outro. É ir, pregar, ensinar, evangelizar, alcançar, batizar e cumprir a grande comissão, certo? A missiologia, ela dedica-se principalmente ao caráter transcultural da tarefa evangelizadora. Olha que interessante. Eu quero dizer para vocês que eu estou me baseando nesse estudo aqui, nessa nossa segunda aula. Eu estou me baseando em alguns teóricos aqui, e no final, no último slide, se vocês quiserem pesquisar um pouco esses autores, dá uma pesquisada sobre o que eles falam, muito interessante, uma bênção, vai ser muito bom para todos vocês, tá bom? Eu gostaria de mostrar a etimologia, qual é a origem do termo missão. Você não vai achar na Bíblia o termo missão, não tem. Ah, mas não tem missão? Não tem. Não tem o termo missão na Bíblia. O que você vai encontrar na Bíblia é uma ação missionária. O termo missão, por que você não acha na Bíblia? Porque vem do latim, mas nós encontramos a ação missionária de Gênesis a Apocalipse. Missão é a transmissão consciente e planejada das boas novas de Cristo além das fronteiras nacionais e culturais. Missão é o ato de enviar alguém com autoridade para realizar um trabalho. E eu preciso explicar para vocês. Apóstolo
o termo apóstolo significa no original equivalente a quem envia. A chegada de um apóstolo no contexto primitivo do início da igreja, a chegada de um apóstolo significava a chegada de quem o enviou. Em outras palavras, significa dizer: o Cristo morreu, o Cristo ressuscitou, o Cristo foi assunto aos céus e o Cristo enviou. E quem envia, no mínimo, espera que aquele que é enviado seja equivalente a ele. Quando chegava um apóstolo, todos entendiam que aquele que enviou estava chegando. Por isso que nós vemos lá o termo cristão, porque ali eram pessoas que eram enviadas, eles chegavam em nome de. Significa dizer, alguém nos enviou e eu estando em nome dessa pessoa, é como se essa pessoa estivesse a um poder de decisão. Não se faria necessário quem enviou assinar algum documento, eu estando enviado em nome dele, segundo o que eu coloquei aqui, com autoridade, com respaldo, cercado de autoridade, investido de autoridade, comissionado realmente. Eu sou responsável por tudo que acontece, porque eu estou em nome de alguém. E os apóstolos foram enviados em nome de Cristo. E a igreja foi enviada em nome de Jesus Cristo. Dizem que não deveríamos fazer distinções entre evangelismo e missões, mas as distinções existem na extensão e também nos objetivos. Olha que engraçado. Evangelismo é algo restrito, missão é algo abrangente. Evangelismo é restrito porque se prende à pregação do evangelho. Já missão é mais abrangente porque inclui não somente a pregação do evangelho, que também faz parte, mas também o preparo, organização, estruturação de igrejas, desenvolvimento de obreiros, o preparar dos obreiros e, essencialmente, a evangelização. Vocês acompanham aí no próximo slide quais são os tipos de missões. E vai cair na prova, se você anotava com todo carinho. Quais seriam, se eu perguntasse quais são os tipos de missões, você saberia me responder? Outra coisa, se eu pedisse detalhes sobre cada tipo de missão, você conseguiria me responder? Então, façam as devidas anotações para que vocês não se percam. Missões são divididas em 3 grupos, 3 tipos. Primeiro, local. Segundo, nacional. E terceiro, transcultural. Vou começar pelo primeiro, local. Está relacionado a localizações ali, a localidades adjacentes à igreja. Próximo à igreja, bairro, rua, pode-se dizer cidade, tá bom? Está abrangendo ali áreas palpáveis, tangíveis, adjacentes da igreja local. Quando eu falo de missões a nível nacional, significa que engloba o país inteiro. Não é uma coisa municipal, regional, local, mas engloba o país inteiro. Pode-se dizer que envolve tantos aspectos ou também os aspectos culturais. Eu preciso finalizar essa leitura e explicar algo que aconteceu comigo no seminário. Alguns estados brasileiros têm costumes diferentes, vou dizer que hábitos alimentares, vestuários, palavras regionais, especialmente entre as tribos indígenas. Mas não somente tribos, né? A gente sabe que dependendo da localização, algumas palavras que para nós temos um significado aqui no Sudeste, no Nordeste talvez tenha outro significado, tenha uma outra explicação, pode-se dizer assim, tá bom? Quando eu falo de missões, eu tenho que dizer que é local,
que é nacional, e terceiro lugar, transcultural. O que significa dizer que a missão é algo transcultural? Deixa eu explicar para você. Quando falamos de missão transcultural, nós estamos falando, prestem atenção, meus queridos, nós estamos falando do esforço da igreja em cruzar qualquer fronteira que separe o missionário de seu público-alvo. Vamos transpor, vamos atravessar as barreiras, vamos atravessar os limites, não somente físicos, mas culturais. Significa dizer que para se engajar na missão transcultural, você não tem que prioritariamente cruzar somente barreiras político-geográficas, mas é importantíssimo isso que eu vou falar para vocês, mas também e porém, no nosso caso, teremos que necessariamente cruzar barreiras mais conhecidas como as da linguística, dos costumes, das etnias, das religiões, além das sociais, morais e etc. Conhecer o povo significa dizer conhecer a cultura do povo no qual eu estou sendo enviado, no qual a minha missão, o Cristo vai me usar para alcançar. Qual é o povo que eu estou sendo enviado? Qual é a cultura desse povo? Quais são os hábitos alimentares desse povo? Por exemplo, se eu sou enviado a um povo que nasce no seu costume alimentar, eles são vegetarianos, só para dar um exemplo para vocês, são vegetarianos, eu não posso chegar lá e me alimentar de algo que vá escandalizá-los, mesmo que eu faça isso em nome de Jesus, até porque Jesus respeitaria os limites impostos pelo povo, a fim de que eles fossem alcançados, que eles sejam alcançados. Eu tenho que entender quais são os hábitos, não somente alimentares, mas quais são os costumes deles. Se algum desses costumes chocam o Evangelho, chocam os nossos dogmas, falando de Evangelho, de crença, eu posso não praticar, mas eu tenho que respeitar, eu não posso chegar impondo uma mudança. É como, por exemplo, o camarada que é enviado para evangelizar as tribos indígenas, licença. Aí ele chega na tribo indígena e ele quer que os índios se vistam. Na verdade, os índios não estão causando um escândalo. Quem está causando um escândalo é o missionário que está vestido em meio ao povo de cultura do nudismo. A pele para o índio é a própria veste, a pele para o índio é a própria vestimenta. Então eu entendo e eu percebo que eu preciso respeitar a cultura, a maneira, o jeito, o costume. Eles não comem, eu não como. Eles não gostam de não se vestir, eu prefiro me vestir, mas eu não posso mudá-los, eu tenho que respeitá-los e levar o Evangelho para eles. Para tudo tem que ter sabedoria, tudo tem que ter sabedoria, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é por imposição. Os próprios textos, o próprio texto sagrado diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Missão transcultural ou evangelização transcultural deve ser a mais alta prioridade no evangelismo hoje. Precisamos alcançar estes 1,5 bilhões de pessoas que estão distantes culturalmente de nós e que nunca ouviram as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Tornar a igreja acessível para cada um desses povos e permitir que eles entendam claramente a mensagem e tenham condição de respondê-la positivamente, essa é a nossa missão. Olha que engraçado, quando eu estava no seminário,
Eu não sei se eu expliquei a minha formação no primeiro vídeo, mas se eu não expliquei, eu vou explicar agora. Eu sou formado em bacharel, sou bacharel em teologia pelo IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, localizado em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Uma das primeiras, se não a primeira, acho que uma das primeiras escolas e institutos teológicos de formação de obreiros, pastores das Assembleias de Deus, a nível nacional, vamos dizer assim, né? Não somente das Assembleias de Deus. E quando nós estávamos na disciplina de missões, eu lembro que o professor deu uma atividade em que, por sorteio, é até uma ideia para você, se de repente o irmão que está fazendo esse curso, se o irmão de repente é pastor ou líder na sua congregação e quiser fazer uma atividade como essa, é super interessante e serve até mesmo como uma feira evangelística cultural. Qual foi a atividade? Nossas salas foram divididas, todas as salas foram divididas em grupos e cada grupo no sorteio pegaria um nome de um país e nós deveríamos transformar uma sala num pedaço desse país, de modo que quem entrasse nessa sala se sentisse nesse país. Por exemplo, alguém que pega, por exemplo, Guiné-Bissau, ou que pega Itália, ou que pega, por exemplo, México. Aí eu lembro que quando nós pegamos, por exemplo, vou dar exemplo aqui, não vou dizer qual foi, mas o México, você vai estudar, você vai pesquisar nas redes, vai pesquisar nos livros, nos artigos existentes, como é a cultura do povo mexicano, quais são os limites, qual é a religião oficial, quais são os pensamentos do povo mexicano, culturalmente falando, socialmente falando, quais são os hábitos alimentares. Eu lembro de nós prepararmos as salas com bandeira, com decoração, com os alimentos que é característico desse país, com vestimenta, de modo que quem entrasse se sentia um pedaço do México. E eu lembro de ao pesquisar, eu não quero falar o país que eu peguei, mas a tristeza de ver que era um país completamente dominado por uma religião pagã. Ou seja, um grande desafio para nós cristãos que entendemos que a missão passa por nós, a missão passa por mim e a missão passa por você. O Deus da Bíblia é o Deus da história, meus irmãos. O Deus da Bíblia, ele é o Deus da história. Ele tem um propósito para ela. A Bíblia toda ela é clara quanto a isso e descreve este propósito do início até o fim. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos crer necessariamente que missões transculturais é o programa de Deus, visto que de Gênesis a Apocalipse ela nos revela o amor de Deus pelas nações de toda a terra. Dá uma olhada aí em Gênesis 12, verso de número 3, a parte B. Dá uma olhada no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, no verso de número 6. E para fechar e confirmar o que está escrito aí no slide, dá uma lida, Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9. Tá? Nós precisamos entender que Deus não é judeu, que Deus não é evangélico, que Jesus, ao habitar nesse mundo, ele se tornou humano. Deus amou o mundo que humanizou-se para alcançá-lo. É forte isso, né? O que você entende quando você lê que Deus se humanizou para ser tangível, para ser palpável, para ser compreensível? Eu acho tão lindo o poeta que diz o seguinte, que Deus, Filho, enquanto descia, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu que sendo Deus,
Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, toda forma de homem, servo, menor, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Eu gosto do poeta que diz que enquanto Cristo descia, ele se despia da sua majestade e da sua glória, tomando forma humana, carne, nervos, ossos, emoções e limites, coisa tremenda. O Emmanuel esteve entre nós. Missões, início. A história do cumprimento do mandato de Jesus de se fazer discípulos de todas as nações confunde-se com a história do cristianismo. Como não poderia deixar de ser, ao fazer missões, a igreja cresce. Pode ler o livro de Atos. O momento que a igreja mais cresceu foi o momento que a igreja não estava presa a quatro paredes. A igreja não tinha uma estrutura física, paredes, templos. Cada crente, é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve que a igreja, cada membro do corpo é um templo do Espírito Santo, para que os crentes daquele início, primitivamente, da igreja, não sentissem ciúmes, vamos dizer assim, ou inveja, ou desejo de ter um templo como os outros, as outras religiões. Não, nós não precisamos de um lugar para encontrar Deus. Não é o homem que vai buscar Deus, Deus que veio buscar o homem e habita nele através do seu Espírito, transformando o homem num templo do seu Espírito. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa linda, que coisa inefável, incalculável. Ao longo da história, meus queridos, nós tivemos vários períodos distintos e muitos nomes se destacaram como homens e mulheres de valor. O pastor Bertil Eckstrom, em seu livro História de Missões, ele nos cita uma longa lista dessas pessoas. Também, segundo Bertil, os discípulos de Jesus tomaram o seguinte rumo, dá uma olhada aí. João foi para a Ásia, Pedro para a Galácia, Bitínia, Capadócia, Mateus, outras nações, Bartolomeu foi para a Índia, Tomé ficou entre os partos, lá no Irã, Iraque, Paquistão, naquela época, região daquela época, e também na Índia. Marcos evangelizou o Egito, Simão Zelote evangelizou a Pérsia, Tiago o Grande foi para a Espanha, Tiago o Justo foi para a Arábia e Filipe ficou na Frígia. Olha que coisa interessante. Eu fico impactado, meus queridos irmãos, com essa a ideia de que cada discípulo entendeu a sua missão, entendeu o seu propósito, entendeu o porquê estavam ali. Sabe, eu acho lindo demais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Vocês lembram da época da Reforma Protestante? Eu preciso explicar para você que alguns grupos tentaram reiniciar missões protestantes. Dá uma pulada para esse slide aí, por favor. Os puritanos, o pietismo, a missão Harley e os morávios. Os puritanos. O nome é originado da vontade de purificar-se dos resquícios do catolicismo romano. Após a Reforma, tudo que eles menos queriam é ser enquadrados, identificados por características do catolicismo. Então, surgiu a ideia do puritanismo, os puritanos se separar completamente. Um dos nomes que mais se destacaram, mais famosos, é o John Bunyan, o autor do famoso livro O Peregrino, um dos livros mais lidos no mundo. Eu indico para vocês, é lindo, tá bom? No pietismo, ele originou-se no meio da igreja luterana, no final de 1600, e propunha reformas à tradição protestante que já se acomodava. O pietismo nasce já de uma tentativa de reformar a reformada, o fruto da reforma da Igreja Católica. Nós nascemos da reforma da Igreja Católica, através de Martinho Lutero, mas o pietismo, ele nasce já percebendo um comodismo nos protestantes e já querendo uma reforma. Você vê como que é interessante, né? Aquele ânimo para reformar, e logo depois, menos de 100 anos,
começa o comodismo e daí nasce o pietismo para tentar influenciar grandemente o trabalho missionário lá de sua época. Tem a missão Hale aí, essa foi a primeira missão europeia a enviar missionários e nasceu de uma união entre o governo dinamarquês e olha aí, ó, os pietistas e os morávios, talvez sejam os mais exemplares aqui, ó, podemos dizer, dos movimentos missionários até hoje. De cada 60 membros, eu acho que está errado no slide, é cada, tá? De cada 60 membros, um já era separado como missionário. De cada 60 membros, um era missionário. É forte, né, gente? Você consegue imaginar isso na igreja atual? A gente seleciona talvez um aqui, outro ali, de tempo em tempos ele é enviado e nós o mantemos, auxiliamos, ajudamos e contribuímos. Agora não, entre os morávios, se converter já era do início perceber, tinha que estar pronto para a missão. A qualquer momento poderia ser separado para ser um missionário na prática, tá bom? Olha as missões aí na igreja brasileira do século XX. A maioria dos missionários estrangeiros não ensinou aos membros das igrejas brasileiras o imperativo da grande comissão. O que significa dizer? As missões transculturais eram vistas e continuam sendo vistas assim para muitos, como um trabalho para estrangeiros, pessoas com mais dinheiro ou líderes de missões em outros países. A ideia de destino ou determinismo que prega que Deus vai dar uma solução para os povos que não conhecem o Evangelho. Mas aquele povo não conhece o Evangelho, Deus vai dar um jeito. O jeito que Deus deu foi te escolher, me escolher e nos comissionar para cumprirmos a grande comissão. Muitos acham que não se deve sacrificar os obreiros brasileiros enviando a outras terras. O Brasil precisa deles, pois ainda não está evangelizado. Pelo contrário, nós temos que entender o seguinte, meus queridos, que o Brasil ele deixa de ser um campo missionário e ele passa a ser uma organização missionária. Ele deixa de ser um lugar onde os missionários vêm para evangelizar. E agora o Brasil começa a enviar missionários. Eu lembro de um amigo meu, da época do seminário, da região africana, mais especificamente de Guiné-Bissau, e ele falou bem claramente para mim uma vez. Ele disse assim, ele já partiu, ele já está com o Senhor. Ele disse o seguinte, que a África por muitos anos recebeu missionários, mas está chegando o tempo, e na verdade ele profetizou isso já aconteceu e está acontecendo, em que a África não recebe somente missionários, agora a África está enviando missionários para evangelizar outros países. Sabe o que é isso? Isso é o fruto do missionário que foi na África, que evangelizou, que levou a preciosa semente e que despertou no coração deles serem missionários também e construírem missões ao enviar também missionários para lá. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que nós estamos despertando para evangelizar. Tá bom, meus queridos? Tem outros nomes aí destacados aí que vocês podem ver, tá bom? Eu gostaria que vocês lessem um pouco sobre William Carey e Hudson Taylor, tá bom? Pessoas que dedicaram a sua vida a missões, pessoas que dedicaram a sua carreira a missões, largaram tudo para cumprir o ID de Jesus, para cumprir o ID do Cristo. Então, nós precisamos entender que a nossa incumbência sobre a terra é alcançar, salvar almas, levar o Evangelho e cumprir o ID de Cristo. O maior evangelista do século XX escreveu o seguinte: quem não evangeliza precisa urgentemente ser evangelizado. Quem não evangeliza precisa ser urgentemente evangelizado. Me mostra uma igreja que não pratica missões e eu apontarei para essa igreja e direi para você: morrerá em pouco tempo. Me mostre uma igreja fria, lenta,
desapercebida do amor ao próximo. E eu vou dizer para você que essa igreja não durará muito tempo, porque a força motivadora da igreja é a evangelização, é o entender que ela é missionária na sua essência, missionária na sua essência. Finalizo a minha aula de uma forma didática, contando para vocês uma história. Era uma vez um mosteiro, e esse mosteiro ficava no alto de uma montanha, e lá em cima, vou parar aqui, Sérgio, aí você corta aqui, tá bom? Deixa essa história para uma outra. Eu vou fazer mais uma fala aqui, aí você encaixa essa fala com o finalzinho, tá bom? Eu me despeço de vocês, tá bom? Eu me despeço de vocês agradecendo e pedindo que vocês continuem neste curso, tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde, resplandeça a face de vocês, volte sua face para vocês, que tenha sido de grande valia, e eu encontro você na nossa terceira aula, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse curso.